24º dia da quaresma de São Miguel. Caminho lindo com toda a milícia celeste, sendo guiado pelo arcanjo Miguel. Que bênção. Padre Taquinho está aqui conosco nesse grande desafio. Padre, 40 dias não é fácil, hein? Na rotina que o senhor tem de padre, pároco, e é aqui vir rezar conosco. Carinho de Deus nesse seu gesto, viu? Deus lhe pague. Obrigada. Amém. Para mim também está sendo muito bom. Momento de crescimento, um momento para poder rezar. E eu também sou devoto de São Miguel. Gosto, né? E incentivo também a devoção a ele. Então também é um momentinho para a gente poder ter essa intimidade aí com São Miguel, de poder rezar junto, né, com vocês aqui e com tantos irmãos. Então está sendo muito bom, enriquecedor, né? É puxadinho, sim, é muita correria e muita atividade, mas é nessa correria, nesse dinamismo todo aí que a gente também se encontra, né? É verdade, é verdade. E foi um convite de São Miguel, né? Sim, sem dúvida. É interessante que numa reunião de padres, aí os padres assim conversando e tal, e aí alguns padres chegaram a comentar: vai gravar a quaresma de São Miguel, aquela coisa toda, não tem como, porque o horário não bate, é difícil, é puxado, né, aquela coisa toda. E eu lá fiquei pensando comigo. Falei, não faria isso, não dá, não tem como. Mas essa não tem como assumir. E de repente, aqui estamos. É mesmo, 24º dia. 24º dia. Eu quero aqui de público já agradecer a quem está atrás das câmeras, né? Aqui nos auxiliando, que é o Rafael, que está nos ajudando. Sem ele nós não conseguiríamos, né? Nós estamos aqui na frente falando com você, mas sem a presença dele também. Nós somos quase uma trindade aqui, né, padre? Sem a presença dele não daria, porque é ele que vai controlando aqui a gravação para nós, controlando o tempo, né? Tá acabando. Você vê que cada dia é um tempo diferente. Um dia a gente fala mais, no outro dia fala menos. Sem a presença do Rafael aqui também nós não conseguiríamos. É São Rafael intercedendo por nós, colocando o Rafael para nos ajudar, né, padre? Sim, e o Rafael intercedendo por nós é São Rafael. É verdade, porque o tempo todo. O tempo todo aí não está só vendo recursos, né, usando aí dos recursos para poder termos uma boa gravação, mas também está com o terço, né? É verdade. Está sempre tá ali rezando, pedindo e com certeza intercedendo, né, para que tudo dê certo. Então daqui eu só vou vendo as contas do terço descendo, né? E a gente vai vendo aí as graças, são muitos os testemunhos de cura, testemunho de libertação, pessoas que estão retomando uma vida de oração diária pelas mãos de São Miguel. Que graça, que bom a gente poder fazer parte disso, né, padre? Sem dúvida, é a pequena colaboração que a gente pode dar. Tão pequenininha, mas sem ela também não seria possível. Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes é o que a pessoa mais precisa, aquela pequena colaboração. Às vezes a gente pensa assim, não é tão importante, não é tão significativo. Para a gente. É verdade. Para o outro faz uma diferença enorme, né? É como uma visita, uma paradinha que você dá com alguém. Às vezes para a gente não está dizendo muita coisa. Mas para a pessoa, né? Essa semana nós tivemos a reunião da Pastoral do Batismo, porque nós estamos, a Diocese está com um projeto do batismo, né, do processo batismal catecumenal. E vale a pena. É fantástico, sabe? Mas vai mudar muito a estrutura nossa. Porque hoje nós estamos acostumados aqui a ir no escritório, a marcar o dia, né, a fazer a inscrição lá do batismo, a ir no encontro catequético lá na Igreja do Rosário, ficar lá umas 2 horas participando do encontro e depois voltar para o dia do batismo. Agora não. Agora você vai marcar no escritório, não com a secretária, mas com os catequistas do batismo estarão lá, né? Terão pessoas para poder preparar, para poder acolher
que é muito mais escritório paroquial, não é escritório de empresa, é escritório ali de igreja, lida ali com questão espiritual também. Verdade. Mas às vezes é tanta gente, tanta coisa, não dá para você gastar um tempinho com o outro. Então, esses catequistas do batismo gastarão um tempo com as pessoas. Darão a ficha, marcarão entrevista, porque agora terão também a entrevista com o padre, os pais e padrinhos passarão por mim. Que Inclusive, bom. eu vou tirar toda quinta-feira para poder atender os pais e padrinhos. Toda quinta-feira é só para o batismo e casamento, as entrevistas. Então, depois, catequistas do batismo, eles vão na casa levar uma carta nossa, né? E ali acolhendo a família, mostrando a alegria de poder acolhê-los, de tê-los conosco. Depois eles participarão de uma vigília. Farão um encontro catequético, né, batismal, na Igreja do Rosário. Vai continuar essa catequese lá. Depois farão uma vigília. O batismo nosso aqui é no sábado. Eles farão essa vigília na sexta-feira à noite, 19 horas, preparando para o batismo, rezando. No sábado, a celebração do batismo. Na semana seguinte, a visita dos catequistas, para poder rezar, ver como foi essa caminhada, o que tocou, o que não tocou, convidar para vir somar conosco na igreja. Então, fazendo essa reunião, por que eu estou dizendo tudo isso? Nessa reunião, alguém disse que um dia foi à casa, sem fazer uma visita, e achou assim que a visita não ia trazer nada, não ia trazer benefício nenhum, não ia trazer fruto nenhum. E a visita fez uma mudança na vida da família, sabe? Depois a pessoa viu as pessoas ali participando da vida de igreja. E passado um tempo ela constatou, né? Foi até falado para ela que as pessoas estavam firmes participando ali na igreja, e tudo começou com a visita dessa pessoa. Uma visita que ela achava que seria insignificante, que quem era ela? Então, para poder fazer algo, Deus usou dela, tá? E através dela uma família inteira veio para a igreja. Então, aquilo que parece ser insignificante, pequenino, sem sentido para nós, Deus usa, transforma e faz e opera em milagres e graças para as pessoas. Os anjos têm muito a nos ensinar nesse sentido, Padre, porque são extremamente mais inteligentes que nós, muito mais. E mesmo assim, se colocam plenamente ao nosso dispor. Então, nesta obediência, nesse serviço que não mede para quem. A mesma coisa, quando nós aumentamos a nossa intimidade com os anjos, nós vamos ficando dóceis ao chamado de Deus. E é essa obediência que me leva, mas para que eu vou fazer essa visita? Mas para que eu tenho que mudar o meu caminho hoje? E aí, de repente, a gente muda, encontra com alguém, e ali a gente é sinal de Deus na vida das pessoas. Quando nós aumentamos a nossa intimidade com os anjos, Padre Taquinho, é exatamente isso que acontece. Nós vamos sendo sinais de Deus por onde passamos. Às vezes não entendemos porque estamos conversando com este, porque estamos afunilando a nossa relação com aquele, mas é Deus que vai nos encaminhando, nos direcionando. Isso é muito bonito. E às vezes nem percebemos. Muitas vezes não percebemos. Quando eu estava no seminário menor em Campanha, uma vez vindo lá da Igreja do Rosário, e eu tenho, isso é da gente, né? Às vezes o semblante mais fechado. Eu já fiz alguns exercícios, faço de vez em quando, uma esticada no rosto, lá no quarto e tal, mas é da gente, né? Eu não sou de sorriso fácil, mas sou de dar boas gargalhadas, sabe? E um dia passando perto de uma pessoa lá, Heloísa, e passei, sorri, só sorri e fui embora. E passados uns 4 dias, então, chegou uma caixinha de bombom lá no seminário, no meu nome, sabe? E ela escreveu lá, tal, agradecendo, obrigado pela sua vida e tudo mais. Gostei, né? Falei, um bombom, que maravilha. O seminário naquela pobreza, doce era muito difícil. Falei, maravilha, vamos levar para o quarto para comer. E o quarto comunitário, tinha 15 dentro de um quarto, né? Falei, vamos lá. Da caixa de bombom. Depois eu fui atrás. Eu falei, olha,
Você mandou uma caixa de bombom para mim, me agradecendo, obrigado pela minha vida. Eu não entendi. Ela falou, olha, naquele dia eu estava péssima. Eu subi destruída, arrasada. Encontrei, e você me deu um sorriso, e o sorriso bastou. Aí eu vi que eu não tinha que ficar destruída. Eu tinha passado por uma fase ruim ali embaixo. Mas que a minha vida não estava presa só lá embaixo. A minha vida é um processo, é uma caminhada. E eu encontrei com você, você sorriu, e aí eu pensei, eu vou encontrar outras situações assim, que me põem para baixo, mas vou encontrar pessoas também que me põem para cima. Então, fiquei com aquilo, tá? Falei, olha, nem sabia, né? Então, Deus vai usando aí da gente. Vai. E é muito importante a gente ser dócil. Pequenos gestos. Pequenos gestos. Isso é muito importante ressaltar. Porque, às vezes, a gente fica esperando fazer algo grandioso. E Santa Teresinha do Menino Jesus nos torna nossa mestra nesse sentido. Por quê? Ela olhando os grandes sacrifícios, os grandes martírios, ela olhava para a sua debilitação. Primeiro que ela era desse tamanho, super miudinha. E fragilizada de enfermidades, corpo fraco, como fazer um grande sacrifício. E aí, a luz de Deus inspira ela a pequena via. Que são o quê? São pequenos passos de santidade rumo ao céu. Observa, neste dia de hoje, 24º dia da nossa quarentena. Observa, fique atento, fique atenta aonde Deus irá te levar. A quem Deus vai te levar. E como ele mesmo disse, não vos preocupeis quando forem levados em situações, porque eu falarei em vós, eu colocarei. Mas o que eu vou falar para essa pessoa? Que padre, às vezes se aproximam de mim algumas pessoas, deve acontecer com o senhor, muito mais com o senhor. O que eu falo agora? E de repente as palavras vêm, a inspiração vem e Deus orienta. E aí você fala, nossa, mas é Deus mesmo que falou, porque eu não tinha ideia nenhuma do que falar para você. E aparece cada situação que Deus fala. Né? Então precisamos ser dóceis, assim como São Miguel foi. Dócil à vontade de Deus, que nós sejamos assim também. Hoje vamos falar dos serafins, né, padre? Com a graça de Deus. E assim convidamos você então para acender a sua vela, para juntos rezarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. 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 Rezemos a São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio
auxílio em todas as adversidades. rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós, São Miguel. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, então hoje vamos começar a falar das hierarquias. E aí trazemos a primeira hierarquia, que é formada pelos santos anjos que estão em íntimo, olha que bonito, em íntimo contato com o Criador. E aí, na oração anterior, você mesmo deixou, né? Aquela pergunta. Estão tão próximos, o que eles fazem, né? Deixou aquele desejo para você que está rezando conosco, para poder acompanhar, para poder aprofundar. E aí vai então a resposta, né? Se dedicam, estão tão próximos e se dedicam a quê? A amar, a adorar e glorificar a Deus, numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros, né? Serafins, querubins e tronos. Então agora falando dos serafins, o nome seraf, né, deriva aí do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome, olha que bonito, que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez na visão de Isaías. Está lá no capítulo 6, versículo 1 e 2. 1 e 2. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par deles, cada um deles tinha 6 asas, com um par de asas velavam a face, quer dizer, tampavam a face, e o outro cobriam os pés, e o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado, as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Que grandeza, hein? Maravilha. É a única, segundo a tradição, né? É a única descrição dos serafins, né, que nós temos. É uma riqueza muito grande, porque quando diz que são aqueles que se consomem De amor. de amor. E é importante, né, nós percebemos aí que a Bíblia não nos dá muitos detalhes, né, sobre os serafins. Nos fala aí os textos aí do profeta Isaías. Quando ele é chamado, né, a ser profeta. Exatamente. Ele tem então essa visão aí do trono. Haviam os serafins que proclamavam, né, a santidade, a glória de Deus. Eu acho interessante um grande ensinamento também desses serafim, é o consumir de amor.
na presença de Deus, né? Se queimar de amor pelo Senhor, né? É o mais alto grau, né, Padre Taquinho? Aí é importante a gente refletir assim. Hoje, como igreja, né, nós temos aí os nossos trabalhos pastorais, né, as nossas atividades, mas numa hierarquia, Deus nos ensina que maior é aquele que se consome de amor na presença de Deus. Assim ele orientou Marta. Marta, você se agita por tantas coisas. Uma só é importante, Maria escolheu. É aquela que estava lá aos pés do Senhor. Maria também nos ensina, porque guardava tudo em silêncio no seu coração, mantendo uma profunda adoração. Porque Jesus disse para aquela mulher no poço, haverá tempos onde essa verdadeira adoração acontecerá dentro do nosso interior. O que eu quero dizer com isso tudo? Padre, verdadeiramente adora a Deus aquele que está em sintonia com Deus. Porque numa hierarquia angélica nós vamos ver que tem anjo para tudo, descendo aí nessa hierarquia, mas qual é o mais importante? É aquele que está se consumindo por Deus. Assim também nós trazemos para nós. São Miguel nos ensina isso. Apesar dele mesmo não ser aquele que está nessa ordem dos serafins, nesse coro dos serafins, não está, mas nos ensina que para estar com Deus, nós precisamos nos consumir de amor por Deus. Em primeiro lugar, nessa nossa busca, nos nossos trabalhos, na nossa vida, nos consumimos de amor por Deus. E quantas vezes a gente coloca em um ativismo tão grande, faço isso, faço aquilo, e a gente não consegue parar diante do Santíssimo Padre. E Jesus fica lá, paradinho, nos esperando. Às vezes não conseguimos parar, não conseguimos contemplar. Pior ainda, não conseguimos ouvir. Porque pode ver, tem gente que às vezes está diante do Santíssimo, se não tiver um livro na mão, para ficar folheando, ou senão para ficar lendo, porque a oração labial, né? Então, muitas vezes torna uma leitura. Então, pega de uma página, vai até no final do livrinho de oração, mas parece que não. Até tem um momento de silêncio que nem dá, um momento de silêncio. Até pula, essa parte já vai para outra, né? Então, é ficar na presença do Senhor, se consumir, né, de amor. Mas, falando dos serafins, e eles também têm um diferencial, né, dos anjos. Por exemplo, nós já falamos de São Miguel, que tem asas, né? Serafins é colocado para nós como seres que têm 6 asas, né? 6 asas, já vimos aí, que se queimam, se consomem de amor na presença do Senhor. São aqueles que adoram o Senhor, né? E é interessante, as duas asas cobrem o rosto dos serafins. Porque a contemplação de Deus, quem pode contemplar o Senhor? Tamanho poder. não veem a Deus. Pensou? Tamanho poder de Deus, tamanha grandeza. Poder tão grande, então, 2 asas cobrem o rosto dos serafins. 2, isso aí nessa leitura, né? De Isaías mostra isso para nós. 2 cobriam os pés. Por quê? Né? Lugar santo. Por isso nós vamos entender até a fala lá de Moisés, né? Quando o Senhor se manifesta, tire as sandálias. O lugar que você vai pisar é santo. Na presença do Senhor, teu território é sagrado. Por isso, daí, nós podemos até ver, né? Na questão da igreja. Ao entrar na igreja, né? Território sagrado. Território santo. Onde o Senhor se manifesta. Então, onde o Senhor está, onde o Senhor se manifesta, é um território ali especial, né? Sagrado. Ele não pode entrar de qualquer jeito. Com qualquer roupa. Com qualquer roupa. Quando fala, né? Tire as sandálias aí. E o serafim tem as asas, né? Sobre os pés. Significa isso. É se revestir para poder se aproximar.
Então, que lindo, padre. isso é muito significativo. E a gente não dá importância para isso. A gente vai, muitas vezes, à igreja como se estivesse indo para a praça. E acontece muito isso. Porque, às vezes, a gente vai à missa para depois ir à praça. Então, a roupa da praça prevalece. Não, é a roupa da igreja que deveria prevalecer. É verdade. E até há pouco tempo era assim, as pessoas tinham a roupa de ir à missa. Né? Então, é sério isso, né? E é importante nós percebermos isso nos serafins. Que é o próprio profeta Isaías aí que nos fala isso, né? E 2 outras asas para voar. 2 outras asas para voar. Nós podemos até trazer, Flávio, inclusive tem até uma imagem que depois, se a gente puder também colocar aqui na nossa próxima oração, São Francisco, seráfico Francisco de Assis. E até é bonito a gente mostrar que tem o crucificado de São Francisco com essas asas. Que belo. Vocês já viram? Não, nunca vi. Tem. Vamos trazer na edição? Vamos trazer. Na hora que a gente for editar esse vídeo, porque eu aí vou trazer. confirma o que nós estamos aí dizendo. Então, isso é maravilhoso. Olha para você ver, né, padre? Coisas que a gente não sabia e que cresce como a gente cresce. Meu Deus. Eu fico assim, estupefada de ver como São Miguel está nos conduzindo, né? E é muito importante as pessoas saberem disso, padre, falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente, aqui na nossa preparação, né, a gente deixa São Miguel muito aberto, né, padre? Sim, ele faz o que ele quiser, ele comanda aqui do jeito dele. A gente tem uma ideia mais ou menos do que nós vamos falar, mas depois ele vai nos direcionando, né? Vai nos inspirando. E aí eu fico encantada exatamente com isso. Porque nós não ficamos, eu não sei o senhor, mas eu não fiquei ontem estudando, né? Para que eu possa... não posso sair disso aqui. É isso aqui que nós vamos falar, tá? Não. Damos essa liberdade a São Miguel para que ele nos inspire daquilo que está dentro do coração de Deus para falar para os nossos irmãos e como a gente cresce. Sim, lógico que trazemos já em nós... um direcional, né? Um direcional. Já trazemos em nós também ali o conhecimento. Um conhecimento, que já temos, né? óbvio. Sem sombra de dúvida. E aí a gente vai aprofundando aqui com São Miguel. A gente vai na Sagrada Escritura, dentro daquilo que a igreja acredita e prega, e a gente vai aprofundando, vendo. E é enriquecedor, porque tudo isso, Flávio, lá no fundo, nós já sabemos, já ouvimos. Quando você vai à missa, o padre fala, olha, tome cuidado, veja com que roupa você vem, veja como que você se apresenta na Santa Missa e tudo mais. Tá, o padre está dizendo isso aqui, ó. Está retomando isso aí, essa atitude do serafim, voltando a esse texto lá de Moisés, a pressão, né, do Senhor a Moisés e tudo mais. Então, quer dizer, não está falando por falar. Por detrás ali, o contexto é muito maior. Muito mais profundo. Muito mais profundo. Aí é que eu falo, e nós conversávamos antes, se eu tenho conhecimento, quando eu ouço algo assim, eu já vou atinar. De fato, para estar na presença do Senhor, todas as maneiras ainda são insignificantes, mas eu tenho que me apresentar o melhor possível. É verdade. É verdade. E é interessante, quero trazer uma informação também a respeito dessa questão do velar a face, né? Eles velam a própria face, porque a face de Deus, Padre Taquim, às vezes a gente não tem conhecimento disso, e quando eu adquiri, por graça, esse conhecimento, me abriu o entendimento e queria trazer aqui para nós. Por que as pessoas estão no inferno, sofrem tanto? Por que a dor é tão profunda? Por que aqueles que estão no purgatório também sofrem? Mas de maneira especial, os que estão no inferno, porque a dor é mais profunda. Porque nos ensina a igreja que estes viram a face de Deus no juízo
particular, no julgamento particular. Viram essa face que os serafins estão tampando para não ver. Eles viram, a alma viu esta face e foi privada dela por escolha. Por escolha, né? Então, a dor de quem está no purgatório, a dor de quem está no inferno, da alma que está no inferno ou no purgatório, é porque viu a face de Deus. E por ver que estava totalmente incapacitada, impura, não consegue ficar ali na presença da face de Deus. Então precisa se purificar. Então vai ao purgatório e fica ali. Não acho interessante uma visão de que o céu não tem uma porta, que só entra quem está pronto. Não, está aberta, existe essa porta, mas ela está aberta para aqueles que foram purificados. Então essa face de Deus, que depois de ver essa face, por isso que Deus não revela a sua face. A porta, porém a porta, estreita. Estreita, com certeza. Porém, assim, do ponto de vista de que eu preciso estar purificado. Ali não tem mais o jeitinho brasileiro. Então eu me purifico e depois de estar, sim, com as vestes brancas, eu adentro, né, nesse lugar sagrado. No sangue do Cordeiro. Lavadas no sangue do Cordeiro, a visão do Apocalipse, né? Então essa face de Deus, quando eu ver esta face, quando essa face se revelar sobre mim, né, eu já não tenho escolha. Aí nós vamos lá em São João, né? São João diz, fala da revelação do amor. É a revelação do amor. Quando eu contemplar a face do Senhor, verei o verdadeiro amor. E aí esse é o sofrimento. Estar longe do eterno. Aí São João da Cruz, né? Grande místico. São João da Cruz. Longe do eterno amado. Longe do eterno amor. E por isso dói tanto. Sofrimento maior, né? Muito linda essa lição que os serafins nos dão nesta manhã do 24º dia da nossa quarentena de São Miguel. E ao rezarmos essa consagração a São Miguel, que nós possamos pedir insistentemente a Ele, né, a intercessão dele por nós, para que nós possamos, Padre Taquim, o Senhor como sacerdote, eu como leiga, casada, e cada um de vocês possamos gozar um dia da face de Deus. Que Deus nos dê essa graça, né, de estarmos na presença dele. É para isso que nós nascemos, Padre Taquim, é para isso que nós viemos a este mundo. A novena da Sagrada Face, que é maravilhosa, e muitas paróquias ela é rezada toda terça-feira. Aqui em nossa paróquia parece que se faz mais no período de fevereiro, mais próximo do Carnaval. Sim. Que a sua festa se dá no Carnaval, né? Mas essa novena fiz muitas vezes. Lá tem a ejaculatória que fala, né? Mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Nossa. Mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. São Miguel nos ajude a buscarmos a face do Senhor. Em Cristo, por Cristo. Porque quem me viu, viu o Pai. Olha que... E é interessante porque nós dizíamos, né? Ver a Deus um desses pequeninos que também se revela. Por isso Deus nos pede, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos. Ver a Deus naquele que passa por nós, naquele que vem até nós. Aí a fala de Jesus. Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. E lá no nosso IAC, conversando com um casal lá de tios, falando sobre filmes. E aí falaram de um filme, não recordo o nome agora, bonito e tal, inclusive eu tenho que ir atrás para poder ver qual é, para poder assistir. E eu falava do Quarto Sábio, ou do Quarto Rei Mago. Não sei se vocês já assistiram. Sei alguma coisa, muito pouco. Ele também estudioso, astrólogo, e viu também um sinal no céu, ficou encantado
e combinou de encontrar também com os magos, os três, Baltazar, Gaspar e Belchior. E ele, rico, ele levou pérolas, pedras preciosas para Jesus. Mas quando ele chegou no local, os magos já tinham passado, porque ele se atrasou. E a vida dele o tempo todo foi atraso. E ele atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Então, quando ele aproximava de Jesus, aparecia uma situação. Uma mulher sendo vendida como escrava. E para libertá-la, o que ele faz? Pega o presente que era para Jesus. Toma, liberte a mulher. Você está livre. Vá em paz. Anda mais um pouco, encontra com tanto de leprosos na miséria. Tira mais um pouquinho do presente. Quando ele chega a Jerusalém, Jesus já está para ser crucificado. Olha que interessante, quanto tempo ele andou atrás de Jesus. Ele foi encontrar Jesus criança. Encontrou com Jesus carregando a cruz. 33 anos. 33 anos buscando a Jesus. E ali ele já está mais idoso, ele não está aguentando. E tem um ajudante, que o tempo todo está, mestre, vamos embora, mestre, vamos voltar. Para quê? Achando uma loucura. No final, esse ajudante também se converte. Ele vai ver, né, a beleza do encontro. Mas no caminho do Calvário, ele não consegue nem subir, porque ele já está debilitado. E Jesus morre lá na cruz, né? Jesus está lá na cruz, e ele então, debruçado sobre a pedra, olhando para a cruz, e ele diz, não consegui encontrar o Senhor. E Jesus aparece para ele. Senhor, mas eu não te vi, eu trouxe tantos presentes, mas agora eu não tenho nenhum. E Jesus diz para ele, mas eu recebi todos os seus presentes. Porque eu estava em todas aquelas situações, em todos aqueles irmãos e aquelas irmãs que se apresentaram para você. Você me viu o tempo todo. E ali ele morre nos braços de Jesus. Então olha que beleza, né? A face de Deus. Até chorei. É isso mesmo, padre. Que lindo. Que lindo essa oportunidade. Eu me lembro que eu assisti esse filme quando eu era assim, tinha uns 7, 8 anos de idade. E não terminei de assistir o filme. E me lembro, o senhor falando, me lembro sim dessas passagens, né? E que belo isso, né? A gente observar que Deus está no outro. Deus está naquele que me dá trabalho. Deus está naquele que me desconforta, que me irrita. Deus ali também está. Naquele irmão que não está tomando banho, que está caído na rua, naquele que é pobre, naquele que não tem. Deus está em você, Deus está em mim. E eu sempre gosto de dizer, Flávio, vamos estender só mais um pouquinho, mas é importante que o pecado, a importância do outro, como que é significativo a gente entender. Quando nós pecamos, quando nós ferimos brutalmente o coração de Deus, eu falo isso sem medo, tá? Porque isso é o que a gente vê na Bíblia, é o que a gente vê nas ações, nas falas de Jesus. Quando eu firo o meu próximo, quando eu machuco o outro, quando eu firo o outro, eu firo o coração de Deus. Isso é bom a gente entender, porque às vezes eu vejo, tem gente que às vezes perde noite de sono, xinga lá um palavrão, pisa no rabo do cachorro, xinga um palavrão, fica noites e noites sem dormir, não comunga e tudo mais. E sabe, enquanto não confessa. E às vezes destrói o outro, calunia, difama, puxa o tapete do outro, né? Maltrata o outro, causa transtorno na vida do outro, né? Mata o outro. E está tudo bem. E está tudo bem, a consciência não dói, a consciência não pesa, sabe? E está comungando, e está levando a vida como se estivesse tranquilo. Não está. E é esse pecado que fere brutalmente o coração de Deus. Por quê? Porque Deus está no outro. Porque o outro é semelhança, é imagem e semelhança de Deus. Então não esqueçamos disso. Ferindo o outro, estou ferindo a Deus. Cuidando do outro, estou cuidando de Deus. Eu acho que essa é a grande lição.
que São Miguel e os serafins querem nos dar neste dia, né, Padre? Sem dúvida, sem dúvida. E se a gente entendesse isso, nossa humanidade, igreja, seria outra. Nosso mundo seria É verdade. muito melhor. Por isso, ao aproximar do outro, eu tenho que ter uma preocupação muito grande. Se eu vou santificar a vida do outro, se eu vou acrescentar e ajudar o outro, ou se eu vou destruir. Porque Deus está no próximo. Então, até uma palavra, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma palavra maldita para o outro, uma ofensa ao outro, é o próprio Deus que a gente está fazendo. Né? Meu Jesus. E se a gente entendesse isso, nós nos trataríamos com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Nós não seríamos agressivos, nós não trataríamos ninguém mal. E olha, eu vou dizer aqui, muitos santos já disseram isso, né? São Felipe Neri mesmo dizia o tempo todo isso. Ajoelhamos diante do Santíssimo e temos que ajoelhar. Mas temos dificuldade, às vezes, de ajoelhar no sentido de nos encurvarmos diante do outro. Da opinião. E não deveríamos ter. Porque no outro está Deus. Se eu me curvo diante do altar, também devo me curvar diante do outro. É verdade. Principalmente de quem não tem voz, de quem não tem vez, de quem é excluído, de quem é menosprezado. E aqui me vem muito à memória, à mente, o Papa Francisco. O que esse homem está fazendo na igreja? Se encurvando diante dos menos favorecidos. E por que é tão criticado? E por que não é tão bem aceito? Às vezes até mesmo por muitos católicos. Por causa disso. Porque tem gente que enxerga Deus somente dentro da igreja, somente da forma sacramental, né? Sim. E não consegue ver no outro. No outro. Eu até vejo, né? Vejo tanta gente dizendo, não aí, pela gente não, mas tanta gente às vezes dizendo, o padre é um outro Cristo. Eu vejo às vezes tanta gente hoje perseguindo padres, maltratando, falando mal, né? Então é tão complicado, é tão difícil. O outro é imagem e semelhança de Deus. A partir do momento, Padre Taquinho, que eu não tenho essa dimensão, a começar da pessoa do padre, que não tem a dimensão que o padre é persona Christi, é pessoa de Cristo, é Cristo em nosso meio, né, separado do nosso meio e ungido para ser a pessoa de Cristo ali no nosso meio, e que eu me deixo levar por fofocas, por calúnias, né? O Senhor mesmo aqui na nossa paróquia, quanta fofoca, quantos absurdos, quantas calúnias e calúnias sérias, de coisas absurdas levantadas, né, contra o padre. Essas pessoas não têm ideia do que estão fazendo. Porque o padre, ele é um consagrado, é um filho predileto de Nossa Senhora. Eu aprendi que do padre a gente não fala mal. Não. Mesmo que o padre esteja errado. Eu não posso falar mal dele. Pelo contrário, a primeira coisa que eu preciso fazer, rezar. Porque é um homem como nós. Né? É um homem como nós. Rezar. E rezar muito. E depois, por que não fazer uma correção fraterna? Por que não? Padre, olha, eu preciso dizer para o senhor, isso que o senhor está fazendo está errado. Mas o mundo vai cair se isso acontecer? Não. O máximo que pode acontecer é o padre não gostar. Mas lá com os botões dele, na hora que ele colocar a cabeça dele no travesseiro, como Jacó colocou a cabeça na pedra, a pedra vai dizer, ó, fulano está certo. Pare, reveja seu comportamento. Pronto, feito. Se aquela correção valer, né, aquele padre vai, de fato, olhar o seu comportamento e vai mudar de vida. Simples assim. Então, assim,
nós temos que ter este tipo de comportamento a respeito dos padres. Não é, olha, está vendo? Olha o padre fazendo isso. Olha lá, olha isso. Não, eu preciso ser um cristão autêntico. Né? E quando se fala aqui padre, né, se inclui aí bispos, né? Sim. O Santo Padre, o Papa, que hoje a gente tem visto. Eu tenho visto agora tantos ataques aí aos bispos, arcebispos, cardeais, ao próprio Papa Francisco, que está aproximando o sínodo da Amazônia, né? Seria até bom um momento aqui de formação a gente falar sobre esse sínodo, padre. né? Sobre esse sínodo. Nossa, tanta coisa. E pessoas agressivas, sabe? Pessoas assim dizendo, nossa, quanta bobagem. Então, o momento é para rezar, acompanhar, né? Não tem ninguém querendo destruir a igreja, pelo contrário. Que é isso? Não existe isso, né? Então, tomar cuidado. Isso com a igreja, com os padres, bispos, né? O Santo Padre, e também com o próximo, com o meu próximo. Né? Tem que tomar muito cuidado com o que eu falo com o outro. Por isso que a gente pode elevar uma pessoa como pode fazê-la destruir. Né? A gente tem que tomar esse cuidado. Quando eu perco essa dimensão, padre, da hierarquia, assim como São Miguel teve consciência, e ele não foi, então porque você fez isso, você se levantou e defendeu a Deus, gritou quem como Deus, agora você é um serafim. Não. Ele continua sendo um arcanjo. Na hierarquia, de 9, ele está na 8ª, aqui no final. Ó. Só falta um para ser anjo. Né? Então, não mudou a hierarquia dele. Nós, quantas vezes, com a nossa opinião, nós leigos, queremos nos tornar, que a nossa opinião seja uma opinião de um bispo, de um arcebispo, de um papa. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. E rezar muito. Né? Por isso que toda a missa, lá nós rezamos pelo Papa, pelo Bispo, né? Pedindo a Deus por eles. Devemos rezar muito mesmo pelos nossos bispos. Né? Aqui nós temos a graça de ter aí o Dom Pedro, né? É verdade. Rezar por ele, pedir nas nossas orações pessoais, colocá-lo, né? Colocar os bispos, o Santo Padre, porque não é uma missão fácil. Não é uma tarefa fácil. Né? E pedir, suplicar a Deus a sabedoria, a condução do rebanho. Né? Eu fico olhando assim pela gente, né? Numa paróquia. Que tem um pequeno aí rebanho de 15 paroquial. mil habitantes, por aí. Nossa, como é difícil. Como é complicado. Quanto sofrimento. Lógico, também as alegrias, as vitórias, né? Sem sombra de dúvida. Eu fico imaginando o nosso bispo, por exemplo, uma diocese enorme dessa, uma realidade cultural diversificada, diferenciada. A gente vai vendo aí esses arcebispos, bispos nas grandes metrópoles. Nossa, quanto desafio. Então, é assim, não é para a gente julgar, para a gente apontar, não. É para a gente caminhar juntos, né? Como ovelhas, rezando, apoiando, né? Construindo. Eu gosto muito da fala do Dom Pedro, né? Construindo a unidade. Ele trabalha muito, muito isso. Construindo aí a unidade. Então, isso é o que nós precisamos. Né? É verdade. Como ovelhas, né, como padre? ovelhas. Não como cabritos. Como ovelhas. Rebeldes. Né? Querendo sempre o bem da igreja, fazendo de tudo para que o reino cresça, e que o reino prevaleça. O reino de Deus, não o meu reino. Uhum. Né? Porque às vezes a gente tem um reininho da gente. É verdade. E a gente quer que o reininho da gente se implante. Não, que o reino de Deus. Né? É por aí. Então, meu irmão, minha irmã, agora nessa consagração a São Miguel, vamos fazer isso, viu? Quanta coisa bonita, quanto assunto aqui, né? Brotou, não saiu, brotou do nosso coração, porque foi trazido, colocado pelo próprio Deus. Pense com carinho em tudo isso que nós rezamos, que nós conversamos. E que São Miguel nos ajude. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço,
e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. Aguardamos e esperamos você amanhã para mais um momento de oração. Que São Miguel interceda por você, pela sua família, pela sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.